Olá, pessoal! Todos vocês já devem ter escutado a respeito de Triângulo das Bermudas. Mas, além dele, tem outros lugares onde dizem que navios e aviões não deveriam se aproximar. Hoje vamos mostrar esses lugares para vocês. Vocês estão prontos? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Chega de introdução e vamos ao vídeo. O Triângulo do Lago Michigan. O Triângulo de Michigan fica entre a cidade de Manitowoc, estado de Wisconsin, Ludington e Benton Harbor, estado de Michigan, nos Estados Unidos. Nesse lago, que possui o mesmo nome que o estado, dizem que há uma região onde foram constatados diversos casos de desaparecimento de aviões e navios. Além disso, nesse local há diversos relatos de avistamento de OVNIs e OSNIs. Vamos dar uma olhada nessa parte do Lago Michigan. Essa triste fama começou em 1679, quando o veleiro Le Griffon desapareceu de repente enquanto estava em navegação. Como não foram encontrados os destroços do navio, a teoria de que foram atingidos por um furacão não foi encarado como provável. Esse veleiro carregava cerca de 5,4 toneladas de couro animal. Por isso, talvez eles tenham sido atacados por piratas ou os próprios tripulantes roubaram essa carga preciosa e colocaram fogo no navio para eliminar os rastros. No entanto, não sabemos o que aconteceu de verdade. O veleiro Rosabelle, que desapareceu em 1863, foi avistado 2 vezes pelos observadores, mas sem nenhum sinal dos tripulantes. A primeira vez que isso ocorreu foi em 1875. O navio foi carregado até o porto e, depois de feito o conserto necessário, saiu novamente para a navegação. Porém, em 1921 ocorreria novamente um evento estranho. O capitão Ed Johnson achou que tinha algo de errado e não quis embarcar no veleiro. Por isso, Rosabelle saiu para a navegação sem o capitão. Alguns dias depois, o navio foi encontrado virado e sem nenhum sinal de tripulantes novamente. O mistério mais recente que aconteceu no Triângulo de Michigan foi o caso de 1998. Num dia ensolarado sem nenhuma nuvem, o avião aéreo L-39 Albatross desapareceu enquanto passava pelo lago. O ocorrido aconteceu quando o piloto veterano Don Charler, que estava preparando um evento de aviação, e o instrutor de voo Donovan Rodrigues estavam a caminho do aeroporto Cherry Capital depois de terminarem os testes de voo. Em um lugar que ficava a 40 quilômetros do aeroporto, a aeronave sumiu do radar. Foi feita uma busca que duraram vários dias, mas não foi encontrado nada. Mas o acontecimento mais misterioso do Lago Michigan aconteceu em 1937. O capitão George R. Donner estava guiando o navio OM McFarland junto com os tripulantes no dia do seu aniversário. Depois de conduzir o navio para fora das geleiras, ele desceu para sua cabine e a trancou por dentro. Depois disso, ele nunca mais foi visto. Os tripulantes tiveram que arrombar a porta, mas o capitão não estava lá. Segundo eles, não tinha como o capitão sair da vigia, escotilha. Sendo assim, o que teria acontecido? Essa é uma pergunta que ninguém sabe responder. O Triângulo do Dragão. A região marítima misteriosa conhecida como o Mar do Diabo fica localizado cerca de 100 quilômetros ao sul de Tóquio. Essa região é conhecida como o Triângulo do Dragão, de forma similar ao Triângulo das Bermudas. Mas a forma como é desenhado esse triângulo varia muito e às vezes nem sequer parece um triângulo. O Mar do Diabo abrange as 3 diferentes regiões marítimas localizadas entre Tóquio e Iwo Jima. A lenda sobre essa região do Pacífico nasceu devido ao fato de 9 navios terem desaparecido entre os anos de 1949 e 1953. Os sensacionalistas acreditam que esses acontecimentos têm uma ligação com algum tipo de campo magnético especial. Ou seja, acreditam que lá acontece um fenômeno parecido com Bermudas e outras regiões similares. Mas, segundo Larry Kusher, famoso pelas pesquisas sobre o Triângulo das Bermudas, o fato de navio de pescas com equipamento inferiores terem desaparecidos não é algo de se estranhar. No entanto, o acidente envolvendo o navio oceanográfico Daigo Kaiô Maru chama a atenção. Segundo fãs de fenômenos paranormais, esse navio desapareceu, pois tinha ido ao Mar do Diabo investigar as anormalidades ocorridas no local.
Mas, na verdade, esse navio tinha como objetivo investigar o vulcão submarino Moujin-Chu em 1952 e acabou explodindo no local. Mais tarde foi descoberto que a causa do acidente foi devido à erupção que acabou causando a explosão do navio. Desde então, a região localizada num raio de 15 quilômetros de Moujin-Chu é considerada uma região de perigo e nenhum navio entra mais nesse local. Local de naufrágio de Titanic. Na parte do norte do Oceano Atlântico, fica localizado o local de naufrágio do talvez o navio mais famoso do mundo. Sim, estamos falando do lugar onde o Titanic colidiu com o iceberg em 1912. É um lugar bastante perigoso, certo? Mas e se eu disser que esse ponto de naufrágio ainda atraindo pessoas que buscam aventuras? Em 2023, esse local acabou se tornando o último ponto de parada do submarino Titan com 5 pessoas dentro dele. Porém, dessa vez, o que causou a tragédia não foi o iceberg. A alta pressão acabou causando a implosão do submarino Titan. E essa implosão foi causada principalmente pelo fato de o submarino ter sido mal projetado. Novamente vimos que não devemos subestimar os mares. Mar dos Sargassos. Um mar sem costa. Isso soa muito estranho à primeira vista. Porém, ele existe. O Mar dos Sargassos é um único mar na Terra que não possui costa. Esse mar, que fica próximo ao Triângulo das Bermudas, é mais uma região marítima perigosa do Oceano Atlântico. Esse vórtice gigantesco é cercado por 4 correntes fortes e a profundidade do seu mar pode chegar a 7 quilômetros. Se pensarmos que até o Cristóvão Colombo temia as colônias das algas sargassum, podemos deduzir o quão perigoso é essa região para a navegação. Ele temia ser capturado pelas algas e lamentavam o fato de não soprar vento nessa região marítima. Ele temia, e com muita razão. Depois, as algas podem realmente serem perigosas. O empresário inglês Donald Crowhurst acabou sendo capturado pelas algas quando estava participando da corrida de iate de circunnavegação, Gold Globe Race, realizado pela revista Sunday Times em 1969. 10 dias depois, quando foi encontrado o iate, eles não conseguiram achar o empresário, mas encontraram um diário de bordo cheio de observações ininteligíveis e comentários que pareciam estar sob alucinação. Por outro lado, Elisha Thompson, um jovem aprendiz, foi um dos poucos que conseguiu sair vivo dessa região. Em 1900, ele foi o único sobrevivente do navio de cargas JG Norwood, que foi atingido por uma forte tempestade. Quando o navio ficou preso às algas do Mar dos Sargassos, Elisha passou para o bote salva-vidas que tinha em seu navio e conseguiu chegar a outro navio que, coincidentemente, estava passando por perto. Quando ele estava passando por esse evento inesperado, ele viu diversos navios naufragados. Dizem que entre eles estava também o navio SS City of Boston. O Triângulo do Estreito de Bass. O Estreito de Bass é um estreito marítimo que separa a Austrália da Tasmânia. Esse é um lugar que tem uma longa história de má reputação. Porém, graças a um acontecimento ocorrido em 1978, uma história curiosa sobre o Triângulo do Estreito de Bass começou a circular. No dia 21 de outubro, Frederic Valentic, o piloto que estava em treinamento em um Cessna 182L, relatou que estava sendo perseguido por outro avião. Mas pouco tempo depois, ele acrescentou: "Aquilo não é uma aeronave." O último som que o controle de tráfego aéreo escutou foi um som metálico que parecia estar arranhando algo. Depois disso, a comunicação com Valentic foi perdida e a busca não trouxe nenhum resultado. Esse incidente atraiu a atenção dos fãs de mistérios. Desde que o Estreito de Bass foi descoberto pelos europeus, dizem que centenas de navios naufragaram e dezenas sumiram sem deixar nenhum rastro. A descoberta dessa estreita também é envolvida em mistérios. Em 1797, Sidney Cove naufragou nessa estreita e o veleiro Elisa, que estava em busca do primeiro, também desapareceu. Quando o navio naufragou, uma parte dos tripulantes atravessou o continente em busca de ajuda. No caminho, eles encontraram a população nativa, tanto amigáveis quanto violentos. E nessa aventura eles encontraram um lugar com a segunda maior reserva de carvão na Austrália. Essa história renderia um ótimo livro. Em 1920 aconteceu um incidente similar, porém dessa vez mais trágico. O navio SS Amélia J. acabou desaparecendo nessa região. A Gamazes Rothmans, que saiu em busca do navio, também acabou desaparecendo. Mas isso não termina por aqui.
Durante o processo de resgate, SS Southern Cross e o navio militar Airco DH-9A também acabaram sumindo. Isso é inacreditável. O cemitério de navios do Lago Erie. Mesmo que aparentemente a superfície seja calma, pode ser que no próximo momento várias ondas gigantes ataquem os navios. No Lago Erie, essa situação imprevisível já fez com que entre 500 a 2.000 navios naufragassem. Tem a maior quantidade de navios naufragados de todo o mundo, levando inclusive os cientistas a acreditarem que esse número seja superior ao Triângulo das Bermudas. Até hoje foram encontrados 227 navios naufragados. Por esse motivo, esse pedaço dos Estados Unidos chamou a atenção de diversos especialistas e até da NASA. O navio naufragado mais antigo desse lugar é o veleiro Lake Serpent. Em 1829, esse veleiro tinha encontrado uma jazida mineral em Kelleys Island, e eles estavam a caminho de Cleveland, carregando os minérios quando desapareceu. Os detalhes do acidente só foram descobertos pelos mergulhadores no ano de 2018. E essa se tornou uma história de mistérios que até um pequeno detalhe como o formato da pedra no convés fazia diferença. O veleiro que foi encontrado carregava uma pedra sem processamento, mas a única possibilidade era o Lake Serpent, pois os veleiros posteriores já carregavam blocos recortados de calcários das pedreiras com capacidade de extração. E vocês concordam com essa análise dos cientistas? O turbilhão de Corryvreckan. O nome Corryvreckan significa caldeirão da manta xadrez e é uma região marítima única. Segundo a lenda, esse é o lugar onde a deusa do inverno lava os seus mantos favoritos. Você já pode imaginar o quão tempestuoso é esse lugar. De tão tempestuoso que é, dentro do Golfo tem o terceiro maior turbilhão do mundo e perto dele o navio que estava com o famoso escritor George Orwell acabou naufragando. Felizmente não aconteceu nada com Orwell, caso contrário, nós não teríamos as obras maravilhosas dele no mundo hoje. Vórtice de Marisburg. O Vórtice de Marisburg fica localizado no Lago Ontário e dizem que lá cerca de 500 navios e 40 aeronaves tenham desaparecido. Dentre esses casos de desaparecimentos, tem uma com uma história muito misteriosa. Estamos falando do veleiro Bavaria, que estava em comboio passando pelo lago em 1989. Esse veleiro estava conectado a um batelão lameiro com corda. De repente, ventos fortes começaram a soprar e Bavaria acabou colidindo com o navio que estava do seu lado e a corda acabou se soltando. Quando o batelão lameiro finalmente alcançou Bavaria, não havia ninguém dentro do veleiro e a única coisa que tinha dentro dele era uma forma de pão dentro do forno. Por causa dessas histórias, o Lago Ontário atrai diversos mergulhadores e entusiastas. Curiosamente, eles começaram a investigação não pela costa, mas pelos arquivos e documentos. Quando os pesquisadores deram uma olhada nos jornais antigos, encontraram 270 artigos em referência aos naufrágios ocorridos no Vórtice de Marisburg. Essas descobertas são o que faz os pesquisadores continuarem as suas pesquisas. Na história recente, há uma pessoa que presenciou um fenômeno misterioso nesse lugar. Essa pessoa sentiu na pele a força do Vórtice de Marisburg. Em 1975, o piloto amador Ron Scott estava pilotando seu Cessna 172, passando pela superfície tranquila do Lago Ontário. O céu estava límpido, mas de repente um gigante invisível agarrou as asas da aeronave. Ele perdeu o controle da aeronave por 10 segundos. Pouco depois, esse gigante agarrou a outra asa, fazendo Ron passar mais um tempo de terror. Felizmente, o piloto conseguiu sair das garras do gigante, pousar a aeronave e sair dessa sem complicações. O vídeo de hoje termina por aqui. Obrigado a todos pela audiência. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe um like e compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Pedimos esse favor para vocês. Vamos ficando por aqui. Vamos nos rever em breve. Até mais!